Olá, bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é dia 18 de agosto, segunda-feira. E nós começamos o programa de hoje e a semana com um alerta, tratando de um assunto muito sério e importante: os acidentes com animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, que são responsáveis por mais de 110 mil casos de intoxicação por ano em todo o Brasil. O contato com esses animais pode provocar riscos sérios à saúde ou, em casos mais graves, até levar à morte. Manter jardins e quintais limpos, evitando o acúmulo de entulhos, como lixo doméstico ou materiais de construção nas proximidades das casas, pode ser uma forma de prevenir esses acidentes. E, sobre esse assunto, eu converso hoje com o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, Marcelo Fraia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Tenente Coronel, primeira pergunta, eu falei certo, animais peçonhentos são isso? Perfeitamente. Os animais peçonhentos, as pessoas confundem muito com animais venenosos, né? Existe uma grande diferença. Os animais peçonhentos são aqueles venenosos que possuem órgãos inoculadores de veneno. O exemplo são as serpentes, né? As jararacas, a cascavel. E os venenosos são aqueles que possuem veneno, mas não conseguem inocular o veneno na sua vítima. Exemplo do peixe baiacu ou mesmo do sapo. Você só vai conseguir se intoxicar se ingerir esse animal. Nem toda cobra é venenosa, mas isso significa que ela não é perigosa? Não, pelo contrário, é justamente porque as cobras também têm personalidades, então tem aquelas mais calmas, as mais agressivas. No caso da cascavel, ela te avisa quando ela está ficando agressiva, justamente com um guiso. Já a jararacas, a personalidade dela, o perfil já são de agressividade. Então todo animal, toda serpente, né, seja ela venenosa ou não, ela tem o seu grau de periculosidade. Aqui no nosso estado, qual que é o tipo de cobra que mais tem acidentes relacionados? Perfeito. É uma questão a nível nacional. No caso aqui, assim como a nível nacional, são as jararacas, justamente pela sua agressividade, né? E em segundo lugar são os casos com cascavéis, né? O gênero Crotalus. Nesses casos de um acidente com cobra, o que a pessoa deve e o que ela não deve fazer? Excelente pergunta. Até para desmistificar algumas ideias aí que a população tem. Primeiro, nós vamos sempre estabelecer o protocolo estipulado pela Anvisa, então, em primeiros socorros, né, o atendimento. Inclusive, as pessoas que se depararem com esse tipo de acidente, né, que presenciarem, pode também agir da seguinte forma. Primeiro, retira joias e objetos, ornamentos que a pessoa esteja utilizando, porque o membro vai inchar. Segundo, fazer o curativo no local. Esse curativo é básico, consiste em água e sabão. Lave bem o local. Terceiro, mantenha a vítima calma. Não deixe ela se movimentar. Interromper, mas esse curativo, para que ele serviria? Não é para o veneno? Não é para o veneno, não é para o veneno. O veneno, no momento que o animal inoculou, já caiu na corrente sanguínea, já está na circulação sanguínea. Não adianta querer cortar, isso não se pode fazer, chupar, aplicar torniquete. Furar com agulha. Furar, provocar hemorragias, né, para aquele sangue com veneno. Parte do veneno vai sair, mas grande parte já está na corrente sanguínea. Então, seguindo aquele procedimento, então é manter a vítima calma, não deixar ativar a circulação sanguínea e transportar o membro elevado, justamente para retardar o edema daquele membro. Esses são os cuidados de primeiros socorros. Uso de torniquetes? Não, jamais. O uso do torniquete, qual que é o grande problema dele? A partir do momento que a vítima é picada por um animal peçonhento, o veneno já caiu na corrente sanguínea. Porém, se você aplicar o torniquete na região afetada, você vai acelerar o processo, justamente porque vai ficar o acúmulo da toxina numa só região, ou seja, não vai diluir no restante do organismo, o que retardaria para começar os sinais e sintomas da toxicidade naquela pessoa. E essa toxicidade, ela depende do tipo de cobra ou não? Perfeitamente. Nós temos aqui na nossa região, né, nós temos o gênero Botrops, que são as jararacas. A ação do veneno das jararacas é de ação proteolítica, ou seja, destrói as proteínas do tecido, provocando inclusive a perda do membro, né, a necrose. Nós temos as cascavéis, que no caso são as gêneros Crotalus.
elas já são de ação miotóxica, então já vai aparecer outros sinais e sintomas, como hematúria, paralisia facial, a pitose palpebral, então a queda da pálpebra, a vítima fica com cara de bêbado. Então são características diferentes. E para onde que a pessoa, depois que fez esses procedimentos iniciais, ela deve ir? Quem que ela deve chamar? Perfeito. Aqui o nosso centro de referência aqui no estado de Mato Grosso do Sul é o Civitox, o Centro de Vigilância Toxicológica, lá no Hospital Regional. Quando não há morte, pode ocorrer sequelas devido a uma picada de uma cobra, por exemplo? Perfeitamente, especialmente da gênero Botrops, que são as jararacas. Então, nós temos diversos tipos de jararacas aqui no nosso estado. Como eu já disse anteriormente, é de ação proteolítica, né, a toxina, ou seja, destrói a proteína do tecido. Isso pode acarretar a necrose e a perda do membro. Com relação a outros animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, que cuidados que a gente tem que ter aqui no nosso estado, na nossa região? É bem colocado, até porque os acidentes com os escorpiões é a primeira grande causa aqui na nossa região. É mais do que acidente de cobra? Sim, é mais do que acidente de cobra. A primeira grande causa é os acidentes escorpiônicos, a segunda grande causa são as abelhas e a terceira vem as serpentes. Os cuidados, justamente que nós temos que ter com os escorpiões, é que nós temos duas espécies aqui predominantes que ocasionam muito os acidentes, que são aqueles escorpiões, o pardo e aquele escorpião de coloração preta. O nosso grande preocupação é aquele escorpiãozinho pardo. Nós temos o chamado Titius cerulatus. Esse sim, a toxina pode chegar a matar uma criança que é aquela criança pré-púbere, ou seja, desnutrida, aquela criança que não está ainda bem desenvolvida, pode chegar a levar à morte, a picada desse escorpião. E aquelas lagartas que tem, que você vê em jardim, somente em coqueiros, né? Isso é perigoso? Isso, aquela oruga, ou também conhecida como lonomia, ou taturana do fogo. Aquela taturana ela é muito perigosa, justamente porque as cerdas, né, os pelos que ela tem é de ação urticante. Porém, a toxicidade no ser humano é de alta gravidade. Nós tivemos casos lá no Paraná, onde no ano de 2003 houve 11 casos de óbito numa determinada região provocada por esse tipo de lagarta. Ela é muito perigosa. A coloração dela é meio esbranquiçada e com uma listra verde longitudinalmente no corpo dela. Então é fácil de ser identificada. Qualquer taturana é perigoso, só que essa lonomia ela é muito mais... Basta você tocar para você... Perfeito, é através do contato, apenas. Existem algum outro animal perigoso na nossa região, venenoso ou peçonhento? A nossa grande preocupação, como eu já disse, são os escorpiões. Né? Nós temos as abelhas. Então, as abelhas, o que nós não ainda mencionamos, ela também oferece grande perigo. Nós já tivemos grandes acidentes. O Corpo de Bombeiros sempre é acionado para fazer extermínio desse tipo de inseto. Nós sempre fazemos o extermínio à noite, quando elas estão agrupadas e menos agressiva. E nós também temos grande preocupação com as aranhas. Nós temos a aranha aqui na nossa região, a aranha armadeira. Então ela é muito perigosa. Se encontra também em grande concentração em locais que tem bananal. É uma aranha muito agressiva e a toxicidade dela muito perigosa. Tá certo. Tenente Coronel Marcelo, nossa conversa está ótima, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Mas não saia daí, já já voltamos.